Olá, bom dia! Começando esse sabadão com um super papo, café com Liz e Léo. Excepcionalmente hoje eu entrei aqui no meu perfil para ver se a gente resolve um probleminha que a gente está tendo aqui de vídeo. O Léo lá no perfil dele, a gente já iniciou 2 vezes lá e ele não estava conseguindo me visualizar. Então eu iniciei aqui no meu perfil para ver se a gente resolve esse problema, né? Que não dá para bater esse papo sem estar se olhando, né? Oi, Léo, bom dia. Vamos ver se agora dá certo. Vamos aguardar aqui ele entrar. Acredito que sim. Léo, bom dia. Ah, Deu agora? para Deus, só que aí, a mim, aparece a tua tela toda escura. Mas que estranho, Léo. Que loucura é essa? Mas, tipo, você tá me vendo, só que tá escuro isso? Eu te ouço, mas está tudo escuro. Não consegue me ver? Não. E agora, o que a gente faz? Quer ver? Deixa eu ver. Eu vou abrir o retorno aqui. Ó, aí o retorno aparece. Esquisito. Esquisito. Bom, eu tô te ouvindo. Eu também, tô te ouvindo e tô te vendo. Sei lá, vamos conversar sem problema nenhum. Eu fico no retorno aqui olhando. Tá bom, vamos lá então. E aí, como estão as coisas? Vou tomar meu Tudo. café aqui já. Claro. Hoje tem café ou tem chimarrão aí? Café. Cafezinho, por aqui também, ó. Um café. Cafezinho. Por mais que esteja muito quente, né? Muito abafado. Gente, que noite Demais. mais quente. Benício dormiu muito mal, tava super irritado, não conseguia dormir. Falei, ixi, mas sobrevivemos a essa noite. Tava demais, 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 muito quente. Eu não sei o que que Muito. ia com. Mas ontem ideal, aí era 10 horas da Uni Andrade, vindo para casa, caminhando, calor, meu Deus. Tava muito abafado. E aí, Mas como me passaram a conta, semana? então, tudo tranquilo, na correria de sempre, né? Então, o modo de dizer, né? Correria no sentido não que a gente faz as coisas de qualquer jeito, e tudo mais, mas é que essa semana ela foi atípica porque começaram as aulas com os alunos do curso semipresencial, né, ou dos cursos, né, melhor dizendo. Então, sempre é uma expectativa, tem um monte de ajuste que às vezes precisa ser feito e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo. Isso aí. Essa semana foi bem atípica para mim também. Então, né, a gente estava explicando pro pessoal aqui que semana passada não teve, porque eu estava num evento de imersão, né, num treinamento, que foi sexta, sábado e domingo. Iniciava às 9 da manhã e o horário previsto ali, pelo menos pelo cronograma, era terminar às 22 horas. Nenhum dia terminou às 22 horas. Se estenderam todos os dias. Então, pensem na loucura, né? É, Sexta foi até meia-noite e meia, sábado foi até 1 hora da manhã e domingo foi até 2h30 da manhã. Então, assim, uma carga horária alucinante. E fora a carga horária, as questões que a gente viveu lá, né? Um desgaste físico bem grande, de você tá lá sentado, ouvindo, desgaste mental. E quando a gente ia para as práticas também, tem o desgaste emocional, né, das práticas, assim, porque você vive vários momentos de catarse, né, e Tá? você ser colocado ao limite, ao extremo emocional, enfim. E como eu me propus desde o começo a viver com intensidade e tudo, né, falei, ó, obviamente terei os meus filtros, né, vou ver o que se encaixa para mim ou não, mas
o que for proposto lá e tiver coerente com aquilo que eu quero viver, eu quero me libertar, eu vou viver com intensidade. Vamos lá, né? Estamos aqui para isso. Estamos, inclusive, pagando para isso, né? Investindo, e não é muito barato. Então, assim, eu vivi com muita intensidade esses 3 dias. Inclusive, assim, tem aquele momento do show, né? Estilo Tony Robbins, né? Para quem conhece Tony Robbins, tem aquele momento, assim, né, de showman e tal, principalmente na entrada, né? Esse treinamento que eu estou falando é o Protagon, que é o evento presencial do Wendel Carvalho. Então, assim, todos os momentos de entrada dele, primeiro os staffs começavam uma baladinha, assim, chamava todo mundo, daí no auge do pico da energia o cara entrava, né? E eu, como uma boa professora de educação física, eu tava lá em todos os momentos. Estão lá dançando, fazendo coreografia, eu tava lá, pulando, dançando. E o Júnior falava assim, meu Deus, na próxima você tem que ser staff, porque você tá uma louca lá na frente, no palco, pulando junto com o pessoal. Falei, eu não perco a oportunidade de fazer bagunça, né? Então foram 3 dias assim, nesse ritmo. E aí, segunda-feira, eu saí de lá 2 e pouco da manhã até chegar em casa, tudo. Só que segunda-feira, vida que segue, né? Segunda-feira, pega a criança, levanta cedo, vai pro trabalho, tipo, é vida que segue normalmente. E como é que faz para dar conta? Então, assim, segunda, terça eu fui, né? No embalo, vivendo, deixando a vida me levar, ainda administrando tudo que eu tinha vivido, administrando o cansaço e a vida já normal aqui, cobrando. Terça fui dar aula, né, também, inclusive, para os meus alunos. E aí na quarta-feira, como a gente trabalha meio expediente, até meio-dia, eu dormi o dia inteiro, mas eu não tinha força para fazer nada. Eu dormi assim, olha, quarto, só levantei para buscar o Benício na escola, voltei rezando porque ele dormisse cedo. Felizmente ele dormiu. E eu fui dormir cedo com ele e acordei na quinta-feira ainda quase atrasada já para o trabalho. Então, até a gente pegar o ritmo de novo, né? E eu fiz amizade até com o pessoal lá, umas meninas lá que a gente trocou contato, porque tinha gente do Paraná inteiro e inclusive de outros lugares do Brasil. E aí a gente trocou contatos e tal. E eu conversei com as meninas durante a semana e tava todo mundo meio que se sentindo assim também, né? Com esse desgaste físico, emocional, enfim. Tava aí reagindo. Aí ontem, né, sexta-feira, que eu senti, assim, que eu tava mais, né, reagindo, voltando ao normal, voltando ao prumo. Consegui começar a voltar a estudar, ler as minhas coisas, né, fazer mais algumas coisas assim, produzir no trabalho, assim, de forma coerente. Porque antes eu só tava ali, tipo, administrando o que tá acontecendo. E eu falei, gente, que doideira, né? Que doideira. Como eu saí da zona de conforto, né? Como eu saí da minha zona de conforto. Foi um final de semana muito atípico. E considerando tudo isso, então minha fala, vamos falar sobre isso hoje, né? Sobre sair da zona de conforto. Exatamente. E aqui não é um negócio fácil, porque para você ter feito o curso e tudo mais, passado o fim de semana, você teve que sair da sua zona de conforto, né? Daquele descanso, daquela rotina que normalmente você deve ter, né? Como todos têm, mas se desafiou a fazer algo como isso, né? E, enfim, e aí eu queria que você falasse mais ainda, né? Como que foi esse desafio para você, para o Júnior? Não sei se vocês foram, acho que só foram vocês, né? Eu não sei se teve mais gente conhecida de vocês ou vocês acabaram encontrando. Eu tenho alguns amigos que eu vi depois no Instagram que também estavam lá. Conta aí para o pessoal como é que foi. Bom, vou contar. Então, ainda voltando ali sobre sair da zona de conforto, já assim um bom tempo a minha mãe tinha planejado estar essa semana na praia ali. Essa semana começou dia 4 de março até o dia 10, né? Então ela já tinha alugado casa na praia e tal. E aí, a princípio, a gente, como nós não estaríamos em férias, a gente iria o final de semana com ela, né? O Benício já ia junto e a gente ia o final de semana com ela. Mas no meio do caminho surgiu o evento. E como deu certo de participar, né, de comprar o ticket, enfim, de participar, eu falei, mãe, a gente não vai mais pra praia, porque daí eu vou participar do evento. E bom que culminou com o fato do Benício já estar na praia com ela. Então, o Benício já não teria que administrar, né? Ano passado, sexta, sábado, domingo praticamente ausente. Se ele tá lá na praia, esse
divertindo, ótimo, né? Uma coisa menos pra gente administrar. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, eu não acredito que você vai deixar de ir pra praia pra você ir num curso. Aí eu falei, mas falei, não, primeiro que não é um curso assim, né, que eu tenho muito acesso. É um evento que acontece, né, não é acontece com tanta frequência e né, tá acontecendo aqui na minha cidade, né, porque é um evento que acontece no Brasil inteiro. Então eu já não vou ter que deslocar, pagar hotel, né, valor de deslocamento, passagem, enfim. Então já tem essa facilidade. Então mais isso ainda, né, tinha oportunidade de estar na praia. Mas enfim, e também deu certo do Ju poder ir comigo. Como que foi para nós, né? Primeiramente, as pessoas julgam, né? Prejulgam, porque assim, ai, é um coach, é coisa de coach, ai, porque esses eventos de motivação e tal, né? Mas ok, eu também já tive essa mentalidade. Eu, inclusive, como a gente já conversou essa semana, assim, o Enel Carvalho era uma pessoa que eu nem seguia nas redes sociais, né? Quando o Ju conheceu ele, começou a me mostrar o conteúdo dele, eu falava assim, eu olhava e falava, então, eu não sei se gosto muito desse cara ou não. Já segui por um tempo, já deixei de seguir, enfim. Mas eu acho que eu já comentei, inclusive, até aqui no nosso café. 2024 foi um ano que eu comecei assim com sangue no olho. Sangue no olho em que sentido? Que eu vou mudar de vida, né? Então, assim, eu não comecei o ano apenas com objetivos novos. Eu comecei o ano com uma pretensão de mudar o patamar de vida. Talvez envolva uma transição de carreira, talvez, né? Porque hoje é, o tipo de trabalho que eu executo ali, né, o funcionalismo público, tudo aquilo mais, já não está me agregando tanto. Então, já penso numa possível transição de carreira, né? Justamente coisas que é para mudar mesmo o patamar de vida, né? Subir para o próximo nível, enfim. E isso exige sair da zona do conforto, isso exige, né, sair fora da caixinha, isso exige você se submeter a novas experiências, a fazer coisa que até então não estava fazendo. E aí eu comecei, né? Leitura, acordar mais cedo. O primeiro grande desafio foi me tornar uma pessoa matinal, porque para encaixar esses novos hábitos, eu precisei colocar em algum momento do meu dia, e isso é de manhã. Então, eu tenho feito isso. E, paralelamente a isso, eu tenho feito cursos envolvidos, treinamentos, cursos, não sei muito bem como se enquadra, né? Mas que envolve a mudança de mentalidade, né? Então, eu tenho estudado mentalidade. Então, o ano passado eu já tinha feito um curso no meio do ano. Ali em setembro eu comprei um curso que é bem extenso, que eu ainda estou fazendo. E, e aí surgiu a oportunidade de um evento presencial, de um treinamento presencial, que envolve também isso, né? Essa mudança de mentalidade, essa coisa de você identificar crenças que hoje te limitam, quais são as tuas limitações, o que, que você quer alcançar da tua vida, enfim. E lá fomos então eu e o Ju neste evento chamado Protagon. E, gente, vou falar para vocês que, tipo, superou as minhas expectativas. Em que sentido? Primeiro, porque eu estava me permitindo viver tudo aquilo, né? Como eu já mencionei. E segundo, porque, assim, te coloca em contato com coisas que no dia a dia, você sozinho, por mais que você tenha consciência daquilo, você não vai mexer naquilo ali. Se você não está com um mentor, um terapeuta, um psicólogo, né, muito consciente daquilo, que você precisa dar uma mexidinha para você evoluir, você não mexe. E foi exatamente o que estava acontecendo comigo. Ah, eu estou estudando mentalidade, eu estou fazendo um curso aqui, a minha mentalidade já mudou, eu já sou outra pessoa. Balela que eu contava para mim mesma. Porque, na verdade, eu só estava me tornando uma pessoa consciente, mas eu não estava mexendo nas feridas, né? Então, eu estava deixando tudo quietinho, tomando consciência daquilo, mas abafando o caso. Abafo o caso, ok. Ah, realmente, eu me saboto nisso aqui. Tomei consciência disso, mas abafo o caso. Ah, tomei consciência desse negócio aqui também, mas abafo o caso. E lá não, né?
lá coloca o dedo na ferida, assim, ó. Ah, é isso que você tá procrastinando na tua vida? É isso aqui que você tem que evoluir? Então, vamos fazer um exercício prático e bater o dedo na tua ferida ali e tal, né? E aí você se confronta com essas coisas, assim. A gente até comentou sobre isso, né? Sobre levar a pessoa a esse extremo ou não, a capacidade da pessoa, né? Do mentor de te levar a esse extremo ou não, você realmente deixar a pessoa ali sair da casinha e não voltar mais, enfim, né? Tem essas questões, mas assim, tirando essas questões de cunho ético, porque a gente está falando do outro lado ali, tem psicólogos que estão lá no evento, que estão acompanhando tudo, os staffs estão de olho sempre em tudo que está acontecendo. Então, assim, tem um controle da situação, né? Não simplesmente uma pessoa lá tocando horror e todo mundo bem louco, né? Tem um certo controle da situação ali, pelo porte do evento, até pelo nome dele, né? Acredito que ele não vai se expor nesse sentido. Mas tem um acompanhamento de tudo que está acontecendo. E aí, quando você se depara com essas situações, você tem que colocar o dedo na ferida e não tem para onde fugir, aí que o negócio fica mais embaixo, né? Porque além de você tomar consciência daquilo, você se confrontou com aquilo. E eu achei isso extremamente interessante, assim, e eu achei que isso foi muito transformador para mim. Primeiro que essas práticas eu não fazia com o Ju, né? Então já deixava a gente mais confortável. A gente fazia com um grupo de outras pessoas e sempre ele estava movimentando as pessoas para a gente realmente não ficar no mesmo grupo de pessoas. E no começo eu achava desconfortável aquilo, tipo, ai, me deixa aqui no meu grupinho, já fiz amizade com as meninas aqui, né? Mas depois, para mim, foi ficando legal, porque eu falei assim, legal, nunca vi essas pessoas na vida antes, talvez nunca mais veja, então, tipo, o que eu fizer aqui, beleza. E aí eu fui me soltando, né, tipo, e essas práticas, elas são muito legais porque elas pegam ali num forte estado emocional. E é justamente onde as mudanças vão acontecendo, né? Ou por algo que você faz repetidamente, continuamente, por muito tempo, ou por um forte estado emocional, né? Uma situação de trauma, uma situação de emoção intensa, você instala algo novo na tua mente. E tudo que a gente viveu para se livrar dessas limitações foi num forte estado emocional. Então ele preparava a gente, levava a gente ao extremo e ali a gente tinha que fazer uma dinâmica. E aí duas dinâmicas que eu quero compartilhar com vocês aqui que foram para mim assim muito legais, que foram achei assim muito transformadoras. A primeira é matar a vítima, que consistia, o joinha que apareceu na minha tela, que consistia justamente em você se livrar desse estado de vitimismo, né? Então, se a gente se propõe a sair do estado, da zona de conforto, vai acontecer um monte de questões para você se sabotar. Ah, mas não vai dar. Ah, mas daí eu não tive tempo. Ah, né? Por exemplo, se você se propõe a ir para academia, treinar, vai acontecer tudo para você não ir. E você vai falar, você vai colocar essas coisas ali à frente para você justificar que você não está indo, né? Nossa, mas olha, daí eu tive que fazer tal coisa, não deu tempo. Ah, mas eu acordei muito cansado, não deu. Ah, mas eu tive que buscar meu filho mais cedo, não deu. E aí a gente vai se colocando num estado de vítima e dando desculpas, né? Pra gente ir buscar o que a gente quer. E o intuito era justamente você matar essa vítima, essa pessoa aí que fica se vitimizando. E qual era a dinâmica, gente? Era você se colocar na vulnerabilidade de uma criança e aí você falar as coisas que você costuma dizer para você, só que como se você fosse uma criancinha, fazendo birra. Foi uma criancinha lá de 3, 4 anos, num grupo de 3 pessoas. E aí ele falou assim, o que vocês vão passar agora, vocês vão se sentir humilhados, porque vocês vão estar um adultos fazendo o papel de criança, falando as coisas com voz de criança. Ele, mas é justamente para que você se depare com esse sentimento de humilhação mesmo, que você está se sentindo humilhado, e nunca mais querer estar nesse estado de humilhação. E aí a gente tinha que fazer esse exercício, né? Então, falar assim, eu não consigo, eu não tenho tempo, não sei o quê. Mas, assim, no chão, ajoelhado no
chão, falando com voz de criança, e as outras duas pessoas, os outros dois adultos do grupo, eles tinham que ignorar você. Então, eles tinham que olhar para o lado, não prestar atenção para você, não se conectar emocionalmente com você, tipo, te acolher. Eles tinham que te ignorar. Aí você ficava por um minuto ali naquilo. Eu falei, cara, eu vou encarnar bem nisso aqui, ó. Já falei, que bom que elas têm que me ignorar, que elas não estão nem vendo o que eu tô fazendo. E aí fiz, tal. E aí quando dava um minuto, que ele falava, deu um minuto, você tinha que levantar, se posicionar como um adulto e como uma pessoa que é autoridade e que faz aquilo que faz aquilo que fala. Então eu largava a criança lá, levantava e falava, não, porque eu faço, porque isso, porque eu crio oportunidades na minha vida, porque eu isso. Com aquele tom de pessoa que sabe o que tá falando, de autoridade mesmo. Logo depois desse um minutinho de criança, você tinha que, nesse próximo minutinho, se posicionar como um adulto que você realmente é. Então eu achei isso bem legal, bem interessante ali. E aí a gente faz nesses 2 minutos, assim. E quando eu termino os 2 minutos, assim, automaticamente o grupo se abraça, assim, e você começa a chorar, assim, tipo, tremer e fala assim, meu Deus do céu, que intenso, né? E aí você fala, realmente não quero mais estar naquela posição de vítima, porque me coloca numa situação feia, né? Me coloca numa situação constrangedora. Eu não quero mais esse lugar, eu quero esse lugar de autoridade, de pessoa que sabe o que tá fazendo, né? Então esse eu achei bem legal e depois vira até meme em casa, né? Começa você falar pro teu marido, alguém fala alguma coisa, você fala, não matou a vítima? Mas vai ficar de vitimismo? Na segunda-feira a gente entrou no trabalho lá e hoje eu tinha que fazer um curso, se matricular num curso lá interno do trabalho. E aí ele falou assim, mas eu não fiz não sei o que e tal. Eu falei, vai dar uma de vítima agora? Acionou a vítima, não matou a vítima? Eu não quero desculpa. Daí ele me olhou assim, tipo, ai meu Deus. Agora não dá pra falar desculpa aqui, né, entre o casal. E aí o outro exercício que também foi muito interessante é você identificar as amarras que te prendem para você chegar ao teu sonho. Então você tem determinado sonho, isso a gente escreveu, né? A gente entrou num estado meditativo, visualizou o sonho, tudo que a gente quer conquistar, aquele cenário, né? A casa que quer estar morando, o trabalho que quer fazer e tal, entrou nesse estado meditativo. E aí, mediante isso, a gente foi identificando quais são as amarras que me impedem de alcançar esse sonho, né? O que eu falo para mim? O que aquela vítima falava para mim mesmo que me impede de alcançar o que eu quero realmente alcançar, né? Então tem questões familiares, né? É porque eu devo alguma coisa para os meus pais, e eu não quero. Muitas pessoas trouxeram isso, né? Tipo, eu não prospero financeiramente, porque se eu prosperar financeiramente, eu vou superar a renda dos meus pais. E como se eu estiver nesse lugarzinho aqui, eu honro meus pais. Coisas inconscientes que acontecem, né? Então, essas questões da ancestralidade, enfim, né? A preguiça, a procrastinação, né? As coisas, os teus traumas do passado. Então, todas as suas amarras que te impedem de chegar ao teu sonho. E esse exercício a gente fez com 6 pessoas. Uma pessoa você elegia para ser o teu sonho, e as outras pessoas você elegia para ser as suas amarras. E aí você falava isso para elas. Fulano, você é meu sonho, você é a casa que eu quero conquistar, meu trabalho novo, enfim, você falava tudo para ela. E ela se posicionava como o teu sonho. E para as outras você fala, você é a minha preguiça porque você é isso. E para o próximo você falava. E aí, depois que você falava, né, posicionava todo mundo com seus papéis, o sonho se posicionava na frente, você de frente para o teu sonho, e os outros, que eram suas amarras, te seguravam. E aí você não conseguia alcançar o teu sonho. E aí nisso, na hora que eu fui fazer o exercício, eu fui a primeira do meu grupo para fazer o exercício, eu pensei assim, vou fazer o esforço para chegar no meu sonho, enfim, né? Mas eu não fiquei ali, tipo, né, vou gritar, vou fazer o exercício, né? E aí eu comecei a fazer força, e no que eu comecei a fazer força e olhar para a pessoa que representava o meu sonho, eu já comecei a chorar. Aí você já começa, o negócio vai acontecendo que você não sabe nem explicar. E aí eu comecei a chorar e fazer força, e as pessoas ali me segurando. De repente, Léo, eu soltei um grito, mas um grito que ele veio. Esse já surgiu, não sei da onde. E é interessante porque às vezes, assim, que eu tava na baladinha,
lá, gritando e tal, a gente sente aqui, né? A gente sente até a garganta dar uma ardidinha quando você dá um grito, assim. E eu senti aquele grito com muita potência, mas eu não senti a minha garganta. Eu senti que ele veio, tipo, do abdômen mesmo, assim, sabe? Foi um negócio muito visceral que, tipo, botei pra fora. Que eu não sabia nem como, nem da onde isso aconteceu. E aí depois você vai, à medida que você cansa, você vai parando de fazer resistência, as tuas amarras param também de fazer resistência. E aí você faz as pazes com as tuas amarras, né? Daí você para de fazer resistência, elas também param de fazer resistência. E você chega pra amarra e tal, e fala, ó, preguiça, eu sei que você estava aqui comigo e tal, você estava me protegendo de alguma coisa, mas agora, olha, já tomei consciência de você, não preciso mais de você, beleza, beleza. Aí você chega para a próxima amarra lá, né, a próxima limitação, ó, procrastinação, falta de vontade, ou meus pais, né, teve um menino lá que me colocou como o pai dele, né, o pai ausente dele, falou, ó, eu sei que você não pôde dar o que eu queria e tal, mas beleza, agora eu vou seguir sem ter o apoio mesmo, beleza, beleza e tal, né? E aí depois que você faz as pazes com essas amarras, você vai em direção ao teu sonho, né? Aí você abraça teu sonho, você alcança teu sonho. E aí depois nisso eu fiquei, gente, mas que negócio louco, né? É uma coisa assim que foi tão natural, foi tão instintivo, que às vezes a gente vê acontecendo externamente, de fora, e você fala assim, nossa, bando de louco, tudo gritando lá, não tem sentido nenhum, estão tudo lá pirando, né? Eu falo, não, mas o negócio vem instintivo mesmo, assim, né? Então, que realmente que você está mexendo em coisas ali né, que estão te abalando as estruturas. E depois disso, daí todo mundo senta, fica ali quietinho, interiorizando tudo aquilo que aconteceu. Aí foram acontecendo coisas na minha cabeça, assim. Foram as lâmpadazinhas foram acendendo, assim, né? Ah, então você tá aqui por causa disso. Ah, então isso aqui realmente faz sentido por isso. As coisas foram, as pecinhas foram se encaixando, né? E aí, nesse momento, assim, pós esse exercício que eu fiquei quietinha ali meditando, foi acendendo as luzinhas, assim. E o gente, que coisa mais louca, né? E então, depois desses dois exercícios, dessas duas experiências que eu tive, eu penso assim, acho que todas as pessoas tinham que passar por uma experiência assim, porque é algo quando você está fora, que você nunca participou, você tem uma visão e um julgamento. Mas a partir do momento que você vai fazer isso, pode ser transformador para você. Ou pode ser que não, né? Eu comentei contigo lá, tava todo mundo lá pulando, comemorando, a mulher tava com a cabeça baixada, com a mão assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, essas duas experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixar você falar um pouco, Léo. Meu Deus, eu engatei falar aqui, engatei a primeira, não parei mais. Não, mas tô ouvindo aqui atento, porque essa semana pô, dei aula quarta, quinta e sexta e falei, pô, somando tudo ali, deu umas quase 9 horas só de aula, né, acumulados. Então, melhor, é bom, né, a gente também ficar ouvindo e vendo até as tuas expressões, a forma como você tava falando, acho que trazendo a memória e se conectando com o que estava acontecendo no fim de semana passado. Então, acho que isso vale muito até para você e tem que aproveitar mesmo para trazer e manter essas conexões neurais aí com o que você vivenciou. E eu participei de um evento assim no passado até, mas era um evento, não era desse porte, mas também foi bem interessante porque fala de mudança de mentalidade, mas também ele fala de outras questões relacionadas a aspectos financeiros, aspectos de relacionamento, e o foco era para o pessoal de academia. Então, acabei participando desse evento, foi até no Teatro do Positivo, né, que era o GAP Discovery, do Lazinho, né, e o Lazinho ele tem uma empresa que ele atua focado na transformação, mas com um nicho de academia. E, nossa,
Foi bem interessante. Até teve um momento eram vários momentos, mesma coisa. Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Também tinha início para começar e terminar, estourava o tempo. Tinha muita dinâmica. Então, você tem que fazer as pessoas estarem conectadas ali full time, porque senão daqui a pouco deixa a preocupação do dia aparecer e você perdeu o foco naquilo. É igual você assistir um filme, uma série, você está maratonando, daqui a pouco você pega o telefone, quer dar uma olhada, e é um esforço muito grande para você permanecer ali, né? Você estar não apenas presente, né, corporalmente, mas a tua mente, você está 100% focado naquilo ali. Então, esse também é um exercício. Hoje a gente tem um cardápio com muitas distrações. Eu entendo hoje que essas distrações elas também te tiram do foco daquilo que você tem para a tua vida. Então, existem formas e formas de você mudar. Por exemplo, eu quando assumi a coordenação do curso, eu lembro que eu chamei os professores para uma reunião e perguntei, ó, existem duas formas da gente fazer as mudanças que precisam ser feitas no curso. Existe a forma mais ortodoxa, mais burocrática, que a gente vai mudando aos poucos, mas com um objetivo lá na frente daquilo que a gente quer atingir. E existe a forma radical, muda e não olha para trás. E e a gente escolheu fazer radicalmente. E em 6 meses a gente mudou, nossa, muita coisa no curso. Só que aí veio pandemia, aí você já tem que se ajustar, enfim, você tem que ah, sair da zona de conforto, porque daí você tem que entender que os problemas que não são você tem que absorver, porque dependendo do cargo e a posição que você ocupa, o ônus e o bônus, vem tudo junto. Então, tudo isso se faz você não estar na zona de conforto. Então, eu costumava dizer que o pessoal falava, pô, você trabalha, né, todo dia, 8 horas da manhã até meia-noite. Eu falei, eu não me posiciono mais na zona de conforto. Eu me acostumei a não estar mais na zona de conforto. Então, o tempo que eu tinha, por exemplo, a ficar assistindo TV com a família e tudo mais, eu ficava ali. E aí era um misto de cansaço da semana, da intensidade do que foi, mas é, você acabava se distanciando também. Você queria ficar daí sim, ali naquele lugar que fala assim, cara, agora eu mereço ficar nesse lugar. Eu não quero sair, nem que seja por 15, 20 minutos. Então, às vezes as pessoas falavam comigo, eu estava ali porque eu estava focado na revolução do trabalho. E quando a gente olha a nossa vida ela não se resume apenas no trabalho, mas ela se resume em várias esferas. Como que você vai se dedicar a cada uma dessas esferas? Então você precisa preencher todas vamos chamar assim, esses copinhos. Eu tenho o copinho que é do trabalho, eu tenho o copinho que é do meu relacionamento com minha esposa, eu tenho outro copinho que é do meu relacionamento com meus filhos, mas cada filho é um copinho e eu tenho que manter todos eles cheios, ou seja, eu tenho que estar na plenitude. Então você vai mantendo, eu não gosto de usar o termo equilíbrio, mas você vai procurando trazer uma harmonia em cada uma dessas esferas. E daí é relacionamento com chefe, relacionamento com aluno, e como é que faz? E cada um tem uma necessidade, mas, poxa, ali está focado dentro do propósito. É aquilo que eu aceitei, é aquilo que eu me propus a fazer. E hoje eu me vejo muito mais pragmático em algumas situações, ah, em termos de radicalismo, na questão de mudanças. Hoje, para mim, as mudanças elas acontecem muito mais paulatinamente, ou seja, eu prefiro fazer hoje pequenas mudanças que fazer algo grande e de repente eu me arrependo e cria aquela sensação de insegurança que eu acabei falando assim, puxa, eu fiz tanto e não só me joguei. Então hoje eu
uso tudo que eu tenho de base daquilo que eu estudei, daquilo que eu aprendi, e eu consigo perceber que eu tenho. Eu não gosto de usar o termo domínio, porque para mim, o domínio é uma ilusão. Você achar que domina alguma coisa. Basta vir algo, uma coisa de fora que você que não estava no teu planejamento ou que você não visualizou, que acabou teu chão. Mas eu prefiro estar conectado e fazendo as coisas conscientemente e saindo do plano mental, né? Você está vivendo, você está construindo, né? Então eu tenho passado isso para os alunos também, já não é de agora, mas já de algum tempo, que eu fui criado com uma ideia, e acho que você, o Júnior também, que diz: o papel aceita tudo. Tá? Qualquer coisa que você coloca no papel, ele vai ser. E hoje as pessoas, e eu me coloco nisso também, um esforço para a gente sempre estar, não não permanecendo nesse estado, mas a gente se programa muito na cabeça. É muito na cabeça. A gente vive na cabeça e aí, de repente, a gente não vive o que está no nosso entorno. Então, a gente fica criando situações e contextualizando isso, e de repente você não viveu a experiência, ela ficou tudo na tua cabeça. E assim, não é ruim isso. Por que que não é ruim? Porque primeiro você precisa ter a ideia mental para construir conexões neurais, para depois de você construir conexões neurais, você começar a vivenciar essa experiência na prática. Sim. E isso, alguns anos atrás, dentro de uma mentoria minha, eu fiz exatamente isso com um mentorado. Ele é um treinador, é ainda, né, um treinador de corrida, e ele ia levar a primeira turma dele para correr a maratona de Floripa. E o que que eu falei para ele? Eu falei, cara, você precisa fazer, estude o percurso da maratona, você conhece o perfil de cada atleta, mas tinha uma pessoa específica que para ela ia ser um desafio maior, pela idade, ela ia correr com a filha e tal. Eu falei, cara, planeje, pegue a playlist que ela gosta, coloque as músicas e vai colocando na ordem o tipo de trajeto que você vai estar lá, quais são os obstáculos, se é um aclive, um declive, se é no plano, qual o quilômetro, mas que traga um significado. E faça isso primeiro numa meditação. Você fala, ó, você vai ficar 3 horas, né, fazendo esse plano mental e coloca a questão na família, que ela visualize foto de família, por que que ela está fazendo isso, qual que é o maior desafio, porque chega, dependendo da quilometragem, acho que o máximo que ela tinha corrido eram 21 quilômetros, ou seja, o grande desafio eram os outros 21. E aí isso ele me relatando depois que ela começou a trazer para ele que durante realmente aquela fase ela começou a lembrar, mas por quê? Porque foi treinado antes com ela mentalmente. E a prova, por mais que você tenha condicionamento, se você não tem aquilo na tua cabeça que te traga uma lembrança, você foge. Então você tem que trazer tudo isso como esse background. Então, toda essa experiência, aquilo que você traz como teu conhecimento, vamos chamar o conhecimento intelectual, você consegue embasar para a tua vivência. Então, você tem que ter o quê? Um momento em que você tem que acumular conhecimento, trazer a ordem, criar um contexto dentro de todo esse conhecimento para daí você começar na prática, você falar, caramba, vivenciei. Porque senão, você não tem essa base, você fala, meu Deus, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Por causa, você não aprendeu, não estudou, não adquiriu nenhum tipo de outra cultura. Então, não sei se faz sentido isso, mas é algo que eu tenho procurado fazer e transmitir muito isso. Exatamente. Ó. Tudo que a gente vive no presente, na verdade, está sendo a materialização do que a gente já pensou em algum momento da vida, né? Então, consciente ou inconscientemente. Então, se eu quero viver coisas novas, eu crio na minha mente primeiro, e aí depois eu vou materializando. Tem um mentor que eu gosto que ele fala assim: a gente desacelera o pensamento para ele se materializar. Porque o pensamento é muito rápido, né? Se eu quiser ir para Dubai, por exemplo, agora eu posso ir para Dubai.
ah, estou aqui chegando no Burj Arab, estou andando de carro de luxo, estou aqui e tal, né? Na minha cabeça eu já estou lá em Dubai. Mas se eu quero realmente ir para Dubai, esse pensamento aqui ele vai ter que ser desacelerado até que eu chegue o momento de estar lá no Burj Arab, né? Então eu preciso desacelerar esse pensamento. E se coisas indesejadas estão acontecendo na minha vida, possivelmente eu também criei isso na minha mente de forma inconsciente com base em todas as crenças que eu carrego ao longo da minha vida. É por isso que a gente tem que estar tão alerta e tão consciente, né? Porque senão a gente vai desacelerando pensamentos ruins e colocando isso no momento presente para que a gente viva. E a gente fala, ai meu Deus, eu não saio disso aqui, meu Deus, a minha vida não muda. Olha aqui, eu não saio desse lugar e tal. Mas você está consciente do que você está vivendo? Você está fazendo coisas diferentes para mudar as suas crenças ou para mudar a sua vida, né? Então, por isso que a gente precisa tomar consciência para ter pensamentos bons e para materializá-los naquilo que a gente deseja de fato, né? E quando você falou ali sobre pequenas mudanças no dia a dia, também acho isso muito legal, porque assim você não sofre aquele impacto, né? Aquele grande impacto de uma mudança brusca 180 graus. Você vai se movimentando para aquilo, se movimentando para aquilo, e você não tem a necessidade desse grande impacto, assim, que vai de repente desestruturar tudo, né? Então, é isso que é legal também. E sobre, quando a gente fala sobre sair da zona de conforto, até vi um termo esses dias que é zona do quê? Agora esqueci o termo. Não vou lembrar, mas enfim, se eu lembrar eu falo. Mas essa pesquisadora, ela estava falando o seguinte, que qual foi a tua forma de aprendizado no passado? Você não abria uma enciclopédia, você não ia buscar o conhecimento numa enciclopédia, e para você buscar aquele conhecimento que você queria, você tinha que ler por muito tempo, talvez, aquele livro gigantesco, né? Então a gente centralizava o nosso foco naquilo. E a gente não tinha todas essas distrações que a gente tem hoje, né? A gente não tinha esse ritmo de vida, a gente não tinha o celular muito próximo. A gente tinha aquele livro que a gente tinha que buscar determinado assunto ali, de geografia. Então você tinha que ler, pegar a Barça, que tenho até hoje. Tenho Barça até hoje, gente. Ó, o pessoal que tá entrando aí, é Duda aqui, talvez nem saiba o que significa isso. Receber, receber o vendedor de Barça na porta da casa. Isso. Então, mas a minha Barça, meu Deus, eu lembro quando era criança, os meus livros, a minha Barça ali, fazer pesquisa, assim, pra mim era tudo. Que ele, nossa, pegava o meu livro ali, ó, que orgulho que eu tinha de ler dos meus livros. Então, isso era um foco centralizado. E hoje, como a gente aprende? A gente aprende com uma quantidade absurda de estímulos ali. O conhecimento está aqui, está muito disponível. Eu lembro no mestrado o professor falou assim: ah, se eu quisesse, hoje vocês têm a plataforma tal que você busca tal e tal e tal artigo, você tem um artigo na hora. Daí, na minha época, no meu mestrado, eu tinha que fazer uma carta para a biblioteca tal, solicitar, enviar a carta e ficar esperando e rezando que chegasse quanto antes o artigo ali. Em 40 dias eu recebi o envelope com o artigo. Eu falei, meu Deus do céu, eu nem imagino fazer um mestrado nesse ritmo. Gente do céu, que absurdo, né? Então hoje o nosso foco está descentralizado. A gente está aprendendo ali a todo momento, o conhecimento está muito disponível. Isso é ruim? Não é ruim. Mas assim, ele gera em nós um efeito que a gente chama de long life learning. Ou seja, hoje eu tenho um ritmo de aprendizado que me tira todo momento da zona de conforto, todo momento estou aprendendo pouco, todo momento estou retendo informação. Porém, eu tenho que fazer isso continuamente, senão eu fico para trás. Antigamente, a pessoa fazia, nossos pais, nossos avós, de repente tiveram uma formação acadêmica e com aquele conhecimento eles trabalharam, tiveram uma carreira por muitos anos e não mudava nada. Hoje em dia, faz uma graduação e não faz mais nada para ver se você não é engolido pelo mercado de trabalho. Então, hoje em dia, você tem que estar continuamente aprendendo. Então, é uma rotina. Todo dia você tem que aprender uma coisa nova. Todo dia você tem que aprender. Todo dia você tem que sair da sua zona de conforto. Todo dia você tem que se colocar num grauzinho de dificuldade. E foi exatamente isso que você falou.
Agora imagine se eu tenho uma formação e ali estou no concurso público, um cargo público, e não estou me atualizando, porque aquilo já é o suficiente para eu executar o que estou executando hoje. E aí a minha empresa é privatizada, e aí de repente eu sou mandada embora, e aí de repente eu caio no mercado de trabalho convencional, e aí? E aí que eu vou sofrer um grande impacto de 180 graus, eu vou ser engolida por aquele mercado e até eu me atualizar. Para eu pegar o ritmo dos profissionais que já estão atuando naquele mercado, naquele ritmo, ou eu vou me desesperar e mudar completamente de área porque eu não vou acompanhar, ou eu vou sofrer muito para eu pegar o ritmo daquilo tudo. Então hoje a gente vai ter que, tipo, aceita que dói menos, né? Hoje é esse o ritmo de vida, é o ritmo descentralizado com o qual a gente aprende. Então a gente vai ter que aceitar e estar continuamente nos colocando em pequenas dificuldades, nos trazendo novos aprendizados e estar continuamente nos desenvolvendo. Long life learning. Hein? Perfeito. Então, quando a primeira vez que eu ouvi sobre esse termo, eu acho que foi em 2020, 2021, tenho ainda o canal, que era o Personal Empreendedor, e a gente chamou um dia o Valdir Soares, né, que é o que fundou a Fitness Brasil, né, e hoje ele está no Bem-Estar Brasil. É um evento que acontece dentro do evento do Arnold. E lá pelas tantas ele falando, né? Ele já mais de 80 anos e tudo mais, mas uma lucidez impressionante. E ele falou, brother, o negócio hoje é life learning, não sei o quê, né? O jeitinho dele. E eu na hora peguei, puf, e eu falei, nossa, a gente já faz isso, só que de forma inconsciente, né? Mais instintiva, eu vou falar nesse sentido, mas é um termo geral, assim, cara, o aprendizado é contínuo. Sim. Você nunca vai parar de aprender. E hoje trazendo isso à consciência, você fala no sentido ainda mais de, cara, não vou apenas estudar para sobreviver ou só para passar o tempo como hoje eu posso passar tempo ouvindo uma música ou assistindo TV, filme, no parque. Não, eu vou estudar propositalmente, mas de pouquinho em pouquinho eu vou completando caixinhas desse conhecimento. E você tem muita atividade complementar. Hoje eu vejo muito aluno reclamando, mas eu não sei isso. Eu falei, mas a pessoa ela já fez o trabalho de pesquisar e te entregar mastigadinho ali, o que hoje é difícil criar do zero. Hoje a É, gente pega tudo mastigadinho. E quando eu comecei olha que interessante, quando eu comecei no ensino superior em 2017, na minha cabeça era assim, eu não posso gerar as mesmas dificuldades que eu tive para o meu aluno, porque ele vai ter as dificuldades dele. Então eu tenho que entregar mastigadinho. Por quê? Porque se eu entrego mastigadinho, ele vai absorver mais e ele vai ter outras dificuldades, mas ele vai avançar aquilo que eu não avancei e que quem veio atrás de mim e que me instruiu também não teve. E aí a vida que segue, de repente você começa a compartilhar e ter muito mais informações que antes você não tinha. E é engraçado porque até hoje, essa semana, vieram falar assim, nossa, mas como você é uma mãe para os teus alunos, né? No sentido que tem professor que, pô, é carrasco, manda o cara sofrer. Eu falo, poxa, enquanto eu tô aqui, né, entregando, eu tenho que ensinar e ensinar da melhor forma possível, porque qual que é o meu papel enquanto deixar o aluno se virar? Ele vai ter que se virar. Eu entrego até a porta do caminho aquela informação mastigadinha. Quem tem que percorrer é ele, não sou eu. Então, eu falo, eu não vou mudar a minha maneira de ser porque o outro faz isso. Que bom, problema dele. Se na cabeça dele, as crenças dele, que é daquela forma e tudo mais, faz sentido, não tem problema. E aí, fazendo isso, o que que eu percebo? Que os alunos, eles aprendem mais, eles não ficam
fechados no canal de aprendizado, porque não fica uma coisa maçante, mas eles permitem que você corrija, que você instrua outras coisas. E aí o limite hoje que a gente tem que perceber, e é uma linha bem tênue, é não deixar a capacidade intelectual de absorver tudo e você é, na tua imaturidade ou na tua inexperiência, você achar que vai dar conta de tudo e aí você pode se quebrar. Porque isso, né, voltando bem ao início da tua fala no início da live, se eu vivo, né, muito acelerado no pensamento, não desacelero o pensamento, eu vou viver frustrado, porque na cabeça, nossa, é pum, 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 é feito. E aí, quando você começa a caminhar no sentido de, poxa, eu estou avançando, e começa a vir a diversidade, começa a vir as coisas, aí eu falo, meu Deus, na minha cabeça é muito mais fácil, daí fala, putz, não dá. Era interessante que eu demorei para atender isso, porque eu sempre fui empreendedor. Nossa, desde pequeno eu sempre fui empreendedor. Sempre. Preciso de dinheiro, falava, mãe, faz uma bacia de pipoca, eu vou vender pipoca na rua para levantar o dinheiro. Aí fazia, não tinha pacote, a gente comprava papel, fazia cone de papel, e lá vai eu vendendo. Aí vendia churros, tinha caminhão de fruta e legume, verdura, sempre, putz, de pegar jornal que era distribuição gratuita, colocava uma etiquetinha, colocava um valor, aí o pessoal falava, mas isso aqui Chegava a beirar um ilícito ali. pô, mas era um negócio assim, de chegar, eu lembro lá, e ela fazia tudo na praia, não sei por que que acho que na praia tinha a liberdade maior, né, em Curitiba você tinha que trabalhar, estudar, trabalhar, tinha que estudar e fazer outras coisas, morava em prédio, e daí lá na praia, eu mais um amigo meu, né, a gente chegava, colocava etiqueta, aí os caras, mas isso aí é distribuição gratuita. Eu falei, a distribuição é gratuita, mas e a entrega personalizada? A gente com É, 10, 12 anos, tem seu esse tipo de diferencial. coisa. Isso, aí vai para a empresa. Aí, poxa, eu cheguei, eu juro para você, eu, eu devo ter mais de 30 produtos que eu criei, mas não que eu criei do zero, que eu fui me inspirando em outros aparelhos que eu achava caro e fui adaptando. Mas assim, ó, brincando, brincando, brincando. E aí, e meu pai falava, eu chegava, isso, ó, pra quem acha, é agora, não, quando eu tinha 15, 16 anos, eu chegava e falava, pai, eu tenho uma ideia. Qual que é a ideia? Ah, vamos fazer isso. Eu falei, então, pá, faça. E da época eu ficava ruim, eu falei, mas você é meu pai. E eu juro, eu fiquei nossa, puta até, sei lá, meus 23, 24, 25 anos. Eu falei, porra, ele é o dono, ele. Depois eu comecei a perceber, eu falei, cara, ele tá forjando o meu caráter nisso, para não depender dos outros. Para se eu quiser, eu vou lá e faço e vou atrás. Tanto que essa semana tá aí o Guilherme, que não me deixa mentir, vai endossar. A gente tá numa situação. Aí eu falei, cara, tá com o aparelho assim, assim, assado. Eu peguei e mandei uma mensagem para um fornecedor. Falei, e aí, para fazer isso, como é que é? Ah, não, é assim, assim, assado. Aí fui outro fornecedor. Falei, isso, é para. Ah, não, isso aqui é assim, assim, assado. Falei, pronto, já tenho quem confeccione pra gente. Rápido. E assim, não levou 10 minutos. Dentro de um problema, dentro de ter um network, que vai resolver aquele problema para gerar um produto que desse produto ele vai virar um serviço. Entendeu a dinâmica? Só que quem olha fala, meu Deus, é fácil. Fala, é fácil a partir do momento que você conhece, sabe o que você tem que fazer. Agora, o pessoal sempre fala assim, nossa, que nem você fez o mesmo mestrado que eu, na engenharia biomédica. Até hoje o pessoal fala, nossa, o que que você vai usar na engenharia? E não sei o que eu falo. Pois é, cara, hoje eu bato o olho no aparelho, eu sei a origem do sinal, eu sei o que usa para converter o sinal e eu sei o que ele faz. Então não é um negócio isolado. Tem gente que só pega o aparelho e faz a leitura dele. Eu sei como constrói o aparelho e sei a origem do que ele precisou para construir. Eu sei todo esse cronograma.
Então eu posso sentar com médico, posso sentar com engenheiro, posso sentar com um empresário, eu posso sentar com quem quiser e eu vou me adaptar e me ajustar de acordo com aquela realidade. E olha que engraçado isso, Liz, porque isso era um limitador para mim. Porque como eu sempre estudei, sempre gostei de estudar. E aí você vai aprendendo mais do que a média, e eu ficava inseguro de falar, fazer as coisas e falar assim, nossa, os caras vão achar que eu sou arrogante, sei lá, que eu sou, tô querendo ser mais, um melhor do que os outros. E eu ficava, isso me gerava uma insegurança, e eu falava, pô, vou ficar quieto aqui, porque, pô, senão eu vou sempre ter assunto para dizer por quê? Porque eu acabei estudando, eu já passei por isso e, né, porque a minha história de vida me fez eu vivenciar, né, e presenciar muitas situações e ter acesso a muita gente que me facilitou o aprendizado. E hoje eu falei, eu não quero nem saber. Se eu sei, eu vou falar, eu vou mostrar um ponto de vista diferente, pelo menos. E isso começou a me dar uma segurança muito mais forte. Porque, nossa, o que eu escutei assim a vida inteira, mas você consegue as coisas porque teu pai é dono da empresa, porque tu consegue as coisas porque você conhece fulano de tal, como se isso fosse demérito. A primeira vez que eu confrontei, eu lembro até hoje, eu estava num churrasco dos amigos da faculdade, a gente já tinha graduado, mas você fez um mestrado porque teu pai é o dono da Cardiomed. Daí eu falo, é verdade, cara, tá certo. Meu pai, ele me proporcionou muitas coisas, minha família me proporcionou muitas coisas. Agora, se você falando assim, eu tenho pena de você, que não teve um pai, uma mãe que te deixou um legado, deixou princípios, valores. Agora, se você acha que meu pai me fez entrar no mestrado, você está equivocado, porque eu fui para um mestrado que não é da área que eu atuo, um mestrado totalmente diferente. E o problema não é entrar, o problema é você permanecer e concluir. Tanto que, aí eu falei, eu sou o terceiro ou quarto profissional de educação física a concluir o mestrado, mas um mestrado que na época tinha pouco mais de 6 anos, eu fui o primeiro a patentear um produto, dentro do mestrado na área da engenharia. Então vai dizer que o mérito é o quê? O mérito é porque meu pai ou eu tenho amizade, relacionamento, tem muita transpiração que o pessoal não sabe. E assim, muito trabalho voluntário de abrir laboratório, fechar laboratório, e adaptar o teu trabalho, que ele, na época ele já era 100% online. Eu falo, cara, eu prefiro ficar aqui, trabalho daqui, eu consigo produzir, mas eu estou vivenciando isso aqui. Eu fiquei, putz, eu comecei em 2011, acho que até 2018, eu ia todo dia para o laboratório. Não ganhava nada, nada no sentido de retorno financeiro, mas o que eu aprendi em 2018, eu na Uniandrade, eu assumi, durante um ano, eu fui coordenador de TCC. O que eu fiz? Eu mudei, eu tirei o TCC padrão de monografia, eu falei, vamos para artigo, porque não é artigo que vale, então não faz sentido, vamos fazer isso, como já tinha a dinâmica de vivência dentro do laboratório, como que funciona o processo de pesquisa e tudo mais, e isso foi acelerando. Então, o que eu falei anteriormente não é você estar na zona de conforto, mas é você se identificar e sair daquilo que é mais cômodo. O que era mais cômodo para mim? Pô, tá na sede da minha empresa, no escritório, deixando as coisas acontecer e eu deixando a vida, né, Herdeiro. levar. Pô, é isso. O Guilherme escreveu um negócio ali, ó. Nossa, eu vendia sanduíche natural na escola. Lembro que tinha uma guria que vendia doce, a gente foi fazendo praticamente aí, ó. E até a diretora, pois é, Guilherme, isso é uma das coisas que eu não, se fosse diretor, eu não proibiria. Você Exatamente. tem que incentivar esse tipo de ação. E o que acontece? Você mata as pessoas com potenciais de, é, de poxa, ser dono do
próprio nariz, né? Ser literalmente profissional autônomo, ser empreendedor, porque talvez tem gente que tem aquela coisa pragmática de funcionarismo público, né? Nada contra, mas você vê a Liz é funcionária pública, mas está incomodada e quer evoluir de carreira. Então ela não se acomodou, né? Colocando o paletó na cadeira e deixando o pau torar dentro da repartição. É, Não, exatamente. porque é nisso, né, Lisa? Eu acho que como você tendo a sua função, você foi fazer mestrado, foi arrumar sarna para se coçar. Acho que usaram esse termo para você. É, Quer ver? Ai, e que você está sarna, né, Léo? tão, tão, Quero. tão acomodada. Ai, para que arrumar coisa para se coçar? Para que criar problemas? A gente gosta de resolver problemas. Exatamente. E eu ouvi isso de uma pessoa que eu admiro muito, que admirava, né? Que admirava muito e que eu fui pedir a carta de recomendação para ela para entrar no mestrado. E eu ouvi isso. Para que você vai fazer um mestrado? Para quê? Você quer dar aula? Você não sei o quê? E eu, tá bom, né? Mas assim, eu falei, você vai me dar a carta ou não vai? Vai ou não vai? E Que olha, você dúvida. vê, eu estava lá já me movimentando para fazer o mestrado, mas eu ainda tinha uma mentalidade assim, e se depois que eu me aposentar eu quiser fazer isso, isso? Gente, não, né? Vamos fazer acontecer agora. Eu lembrei do termo lá, Léo, é zona de estagnação. Zona de estagnação, o termo que eu queria falar para vocês. E vamos combinar, né? O mestrado que a gente fez, como foi sair da zona de conforto, né, Léo? Quando me apresentaram essa possibilidade, eu fiquei apavorada, apavorada. Estava recém-formada ali na educação física, tinha pouca experiência na área, e aí vou me jogar numa área de engenharia biomédica. E até o meu orientador conseguiu me convencer, né? Ele falou, não, mas veja bem, vai ter mais peso para o teu currículo e tal, e na área que você já atua profissionalmente. Eu falei, ok, vamos lá. Mas é exatamente, acho que é assim que a gente se vê, se enxerga, né? Como eu não tenho tanto conhecimento para estar aqui, as pessoas que estão aqui, elas estão mais preparadas. Eu lembro no começo do mestrado eu ficar observando os meus colegas de turma e ficar pensando nisso. Ah, mas veja, ele está mais preparado. Olha, veja, mas ele produziu mais, ele escreveu mais artigo. Olha, mas veja que isso, aquilo. Eu ficava o tempo todo, sabe? E eu fui uma das primeiras também a defender a minha banca, grávida ainda. E eu falava, meu Deus, eu ficava olhando para essas pessoas e falando, colocando elas num patamar diferente, num nível de superioridade e sempre me inferiorizando, que eu não vou dar conta. E eu acho que eu comecei a me libertar disso no mestrado, porque assim, nas disciplinas de exatas ali, eu me ferrava bonito, né? Eu tinha que, meu Deus. Então a gente grudava nos engenheiros. E aí eu pensava na minha cabeça que quando chegasse ali as da área de saúde, que eles iam tirar de letra. Mas não, mas não. Inclusive a gente fez uma do Bassan lá, que tinha um questionário para fazer e era todas relacionadas à fisiologia do exercício e tal. E eu lembro do pessoal desesperado vindo perguntar para mim como é que faz isso, como é que é aquilo, como é que não sei o que. Daí eu falei, opa, chegou meu momento, chegou o meu momento, né? Aí eu falei, não é bem assim, né? A gente coloca as pessoas num patamar e a gente fica se diminuindo. Mas não, eu tenho meu potencial, eu tenho meu valor e eu tô aqui para mostrar isso também, né? E fui e me formei com muitas crises existenciais e choro. Ai, ai, ai. Você me fez lembrar agora de algo bem inusitado dentro do programa de mestrado, porque eu também entrei com a mesma percepção, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? E eu lembro que teve a disciplina de matemática, né? E o professor, né, o professor Bertoldo, pô, tem uma fórmula de resolução de equação do terceiro grau que ele criou, né? O Sim, método de resolução. Esse era o nível. E pô, a gente tinha lista de exercícios que tinha que fazer e tal. E aí ele deu e ele falou assim, ó,
tem a composição, mas aí quem quiser faz uma complementar aqui, que seria já uma final, e daí eu complemento a nota. Só que no cálculo que eu tinha feito, falei, cara, eu vou ficar com um 7 cravado. Vou ficar com a nota na média. E eu tava com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E a prova, assim, 4 horas de prova. Não é um negócio, eu vou. Não, professor, é pesado. E isso aí já era mais de meio-dia. Mais de meio-dia. E eu com dor de cabeça, fazendo prova e tal. Falei, ah, cara, eu não vou ficar aí para fazer. E aí veio a nota. E eu com 6,5. Aí foi, pô, tem que fazer de novo. Aí eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, eu não posso, já foi, porque tinha que. Se você ficasse, ele falou, ó, se você ficasse é com 10 de média. Porque né, que daí não é nota em si, né? É conceito, Não né? sei. Que você vai A, B, C, enfim. Se é com conceito A. Aí ele falou, ah, não tem como fazer, e essa, dentro do programa, é uma disciplina obrigatória, ela não é optativa, né? Aí falou, ó, você vai ter que esperar a próxima oferta ou você se matricula agora na disciplina do outro programa, que daí tem equivalência. Que era assim, ó, era, era eletroeletrônica, que misturava os cálculos da matemática com os componentes eletrônicos. Ou seja, um nível muito maior. Ah, beleza. Aí fui eu e mais outros dois colegas que também estavam na mesma situação, Fabiano e o Carlos, né, o Carlos biólogo. Aí chega, né, no outro programa, que era o CPGI, né, não era o PPGEB, e começa. Tal. E eu falava, meu Deus do céu, eu vou levar fumo aqui O que nisso eu vim aqui. fazer aqui? Aí eu falei, porra, já não passei, isso aqui vai ser um inferno aqui. Mas vamos lá, né? Aí passava, daí era seminário. Eu lembro até hoje, porque tinha um monte de componente eletrônico que eles passaram. Eu conhecia, um eu dominava mais, que era o acelerômetro, por causa dos equipamentos e tudo mais. Aí o Fabiano foi lá e escolheu o acelerômetro. Eu falei, pô, você é sacana, né, Fabiano? Aí ele falou, pô, mas era que eu já tinha ouvido falar, né, e tudo mais. Eu falei, ah, não tem problema. Aí eu escolhi um outro, sensor de efeito Hall. Ó, lembrei agora. Falei, que diacho é isso? E assim, você vai apresentar um seminário, você fala as coisas, você nem sabe do que você está falando. Você só decora e E vai. fala. Aí tinha, eu lembro que era assim, professor muito gente boa, converso com ele, né, tenho acesso a ele até hoje, professor Francisco Peixorim. Aí, vamos fazer exercício, e era assim, era esse seminário, daí mais os exercícios e mais uma prova. E, pô, e era um professor que era muito atencioso. Eu lembro, falei, pessoal, olha só, não vai dar tempo da gente fazer a prova. Vamos sempre ficar perguntando e tudo mais, porque daí, pô, o professor agora de explicar vai estendendo a aula e a gente não vai ter prova. Aí, pô, ficou só no exercício. Só que o exercício, Liz, não era uma coisa assim, era um negócio absurdo de difícil. Só que eu tenho um amigo que é engenheiro elétrico. Então a gente saiu dali e falei, ah, deixa eu perguntar pro Felipe aqui quanto que ele cobraria para resolver isso. E eram 30 exercícios. Ele falou, ó, isso aqui é simples, isso aqui é simples. E passou o valor lá. R$ 180 para resolver 30 exercícios. Falei, ah, beleza. Aí eu chamei o Fabiano, chamei o Carlos. Veja, eu podia ter ganho dinheiro deles. Falei, ah, vai custar R$ 100 para resolver tudo aí. Vocês querem, cada um me dá 100 e paga. E eu dividi em três os 180. Não, beleza. Aí teve uns colegas de turma que falaram, nossa, que errado, porque não pode ser assim, porque vocês não vão aprender. Aí o professor soube disso. Aí o professor falou assim, parabenizando a gente, que ele falou, é isso que se espera de um programa de mestrado, doutorado, que você não seja obrigado a saber fazer tudo, mas que você crie soluções para que você, dentro daquele problema, você consiga resolver o problema. Pô, ainda fui elogiado. Eu falei, caramba, que doideira. Mas por quê? Porque eu terceirizei um problema que eu tive que não podia solucionar. Exatamente.
É sobre isso, ia dar tempo, né? Um lapso temporal para você aprender aquilo, não tem como você aprender. Né? O cara tem uma formação já na área de exatas, o cara já tem essa vivência e tal. E aí, para você aprender ali em 3 meses, para você poder chegar no nível da pessoa que desenvolve, o que você faz? Você terceiriza. Né? E é assim que as pessoas evoluem, inclusive prosperam, né? Não abraçando o mundo, mas tendo essa visão de que aqui eu posso terceirizar, que eu posso contratar, porque você ganha tempo. Você ganha tempo para você evoluir. Eu sei exatamente do que você está falando, no sentido assim, tipo, é só um exercício, mas é extremamente complexo. Isso me lembra a prova de instrumentação biomédica lá. Aí a prova é com consulta e em dupla. Não alivia absolutamente nada. Não alivia em nada. Você pega aquele livro lá de instrumentação, com aqueles termos horrorosos lá, e tá em inglês, porque não existe traduzido. Aí você olha aquelas perguntas da prova, você fala, gente, não tem nem para onde correr. O que adianta? Então, você tem que dar teus pulos. Tem que dar teus pulos, senão Não vai, meu não Deus, vai, é né? muito. Mas é interessante isso, porque assim, a gente não sabe fazer os cálculos, mas a gente sabe o que precisa fazer e como tem que conectar para chegar no resultado final. Então, assim, eu lembro que eu era criança, até meus 12, 13 anos, a gente na empresa tinha assistência técnica. Então, tinha o Carlos, o Daniel, que eram os técnicos em eletrônica, e eu ficava do lado ali, eu criança, falava, cara, que doideira, porque eu achava mó barato pegar aquelas placas de circuito impresso, solda, eu gostava daquele cheiro, da fumacinha que fazia e tal. E eu comecei a aprender a soldar com 12, 13 anos. Hoje eu tenho aqui, ó, se for olhar aqui atrás, ó, ali eu tenho uma estação de solda. Comprei. Tem coisas que preciso fazer reparo, eu não preciso parar. Eu vou lá, sento e brinco com aquilo ali. Grande Carlão, um abraço. E o professor Jordan também, personal Thales, ó, show de bola, galera entrando. Então, eu, quando é pequeno reparo, eu consigo. E uma das coisas que ainda me frustra, eu queria aprender a programar em Arduino. Arduino é uma placa que você compra, ela já vem pré-configurada para várias possibilidades. Você programa aquilo que você quer. Então, eu comecei a fazer o curso para programar em Arduino, porque eu falei, eu quero importar esse Arduino que tem um receptor por frequência cardíaca, por exemplo, né? Mas que tem a conexão via Bluetooth ou Wi-Fi, e eu quero colocar todo o código de programação ali e criar o meu frequencímetro. Mas eu não consegui, não por incompetência, mas aí porque a questão do tempo em sentar, se dedicar a estudar e aperfeiçoar isso ia me tomar muito tempo, coisa que eu não ia conseguir. Mas quem sabe agora, no futuro, a gente consiga resolver. Ó, minha mãe entrou aí. Oi, mãe, tudo bem? É uma Minha mãe, minha atividade, mãe é uma é, atividade que vai te tirar da zona de estagnação, vai te proporcionar um desafio, exatamente. desenvolver algo que pode ser útil e, de repente, ali, quem sabe, pode patentear mais alguma coisa ainda. Outro dia eu falei, eu coloquei na minha cabeça que, porque o terreno da Uniandrada é muito grande, e não tem fio, nenhum tipo de fio próximo, né, de energia. Eu falei, nossa, esse espaço aqui dá para fazer, dá para soltar pipa, né? Aí comprei pipa com meus filhos e tal, falei, vamos soltar pipa. E sei lá quantos anos soltava, 25, 30 anos que eu não empinava uma pipa. E aí o desafio foi, será que eu vou conseguir colocar a pipa? E consegui, daí os filhos gostaram mais ou menos, né? Porque não tinha tanto vento, mas deu para brincar um pouquinho, né? Foi uma manhã inteira que não fui preparado para ficar debaixo do sol, me queimei um monte e
Mas foi divertido por quê? Porque foi uma coisa diferente. E olha que interessante. As pessoas que passam no entorno falam, nossa, que legal! Ah, meu neto não faz isso, meu filho não faz mais isso. As pessoas relatando. E aí, de repente, eles falam assim, pô, que legal você ensinando isso para seus filhos. Então, foi uma experiência bem bacana. Então, é, é muito mais cômodo hoje falar assim, ó, fica na frente do computador. E eu levo meus filhos. Eu era sempre toda quinta, agora eu comecei terças e quintas. Terça-feira, eu levo eles no Farol Cadeira, eles ficam 2 horas mexendo no computador. Então eu fico ali do lado instruindo os comandos, né, que eles precisam ter. E na quinta, eles pegam o livro, então eles têm um período de leitura, ver qual livro que eles querem levar para casa, e daí o tempo que resta fica no computador ali para mais lazer, para assistir algum vídeo, alguma coisa que eles encerram. E é interessante porque sempre quando volta, eles falam, que nem pegavam missa, ah, assisti o negócio daquele filme Encantada. Nossa, pai, você sabe que a fulana de tal, ela tem aquela característica por causa da avó, porque daí tem o pai, a mãe, não sei o quê. Por quê? Porque estava assistindo um canal no YouTube que a mulher explicava as características dentro da personalidade da pessoa e ela com 9 anos absorvendo isso e relatando o porquê, ou seja, então ela está transcendendo aquele espaço do filme e indo muito mais além. Eu achei isso fantástico. Você pega a Nicole, mesma coisa. A Nicole é muito de Power Ranger. Não, papai, ó, porque o Power Ranger vermelho é o líder. Eu quero ser o Power Ranger Então, vermelho. Eu falo, é, ah, filho, mas aí tem o verde. Veja se o verde não é mais especial também. Porque daí ele vira o dourado e não sei o quê. Aí ela, pai, você tem razão, eu tava vendo ali, porque daí ela fala, porque o Tommy é não sei o quê. Aí vai trazendo as características e vai aprendendo, cara, com 9 anos. exatamente. É Ah, muito se fala hoje, né, que ai, a gente tem que tirar as crianças da tela, que a gente tem que tirar, a gente tem que diminuir o tempo de tela. Mas também, por outro lado, a gente não proporciona nada para essa criança. Então a gente só quer que ela saia da tela e fala, vai brincar. Mas a gente também não proporciona novas atividades para a criança, né? Novos aprender. Eu volto e meia, estou tentando inventar alguma moda com o Benício também para tirar ele da tela, enfim. A gente sabe que no mundo hoje está presente, né? Não adianta, não tem como fugir. As telas estão aí, redes sociais estão aí, né? O digital está aí, enfim. Mas que você torne esse momento de tela, então, desta criança, ativa e não passiva, né? Então, justamente fazendo os questionamentos, fazendo a criança raciocinar sobre aquilo que ela está vendo, não simplesmente de forma passiva ela está absorvendo aquele conteúdo, mas traz uma questão crítica para que essa criança esteja ativamente olhando aquilo, então você questiona, ela pergunta, ela faz ela raciocinar sobre aquilo, né? E além disso, você também dá o exemplo, porque eu já fui questionada pelo meu filho, tipo assim, eu não posso ficar no celular, mas você pode, né, mãe? Aí você me fala que eu não posso ficar e fica você? Daí eu tipo, toma, né, Marilis? Toma. Eu falo, você não pode ficar, e eu falo muito isso pra ele, assim, filho, você não pode ficar muito tempo na frente de um celular, porque isso aqui consome a tua cabeça, você te deixa burro. Aí ele fala, então por que você vai ficar você, mãe? Vai você ficar burra? E ele tem 4 anos, gente, e ele me questiona. Aí eu tenho que ficar, realmente, então eu tenho que tirar essa criança da tela, não para eu ficar na tela, mas, né, da gente desenvolver algo juntos para criar outras oportunidades, enfim. E o exemplo sempre está muito, muito presente, né? O Benício volta e meia ele me fala assim: ah, mãe, você pode me deixar um pouquinho aqui para eu jogar um pouquinho? Enquanto isso, você pode estudar, você pode ler. Mas por que ele me sugere isso? Porque ele me vê fazendo isso, né? Ele me vê lendo, ele me vê estudando, ele me vê falando sobre isso. Então ele fala assim: ah, são coisas que a minha mãe gosta de fazer. Então, para ela deixar que eu faça algo que eu goste também, eu vou falar para ela que ela também vai fazer as coisas que ela gosta de fazer, né?
E eu acho isso muito legal, assim, toda vez que ele fala para mim, que ele me sugere, mãe, o que que você não vai ler? O que que você não vai estudar? Volta e meia eu compartilho nas minhas redes sociais, né? Eu acho isso muito legal. Eu falo, nossa, que legal, eu tô sendo um bom exemplo pro meu filho, né? Ele já tá associando que, tipo, a mãe dele gosta de estar lendo, gosta de estar estudando, gosta de estar, né, pesquisando, fazendo alguma coisa diferente. Então, isso é muito importante. Eu acho muito legal quando você fala que você leva no farol de saber e tal, né? Isso resgata tanta coisa, né? A curiosidade, a pesquisa. E eu até procurei aqui perto de casa, não tenho nenhum, tem que achar um aqui perto para poder levar. A gente nem sabe como é que funciona, como é que tá, né? Cara, tão simples, é tão simples. O cadastro é algo tão simples, porque você vai com o teu documento, com o comprovante de residência, faz o cadastro na hora e aquilo ali já te habilita para você pegar livro. E como elas estudam na rede municipal, então eu mesmo, até o mesmo o cadastro, então ele é muito simples. E assim, porque que nem quando eu conheci o Farol de Saber, era ali eu não lembro o nome agora, mas era na Cândido Hartmann, na descida Barigui. Aí eu, de vez em quando, eu morava na casa dos meus pais, ali na Martim Afonso, eu ia a pé, mas eu já era adolescente, né? 14, 15 anos. Então, quando ia ali, pô, eu sempre dava uma passada, mas não tinha computador, era livro. Até quando eu comecei a levar as crianças no Farol do Saber, eu falei, "Ah, agora a gente tem computador." Eu falei, nossa, que legal. E a gente pode usar? Ah, pode. Com horário, você agenda o horário. E aí eu falei assim, pô, se o meu trabalho ele é todo na frente do computador, eu trabalho no período da manhã na frente do computador, por que que eu não vou estar com eles no Farol do Saber e vou trabalhar de lá também? E aí eu comecei a fazer isso e tem dado super certo. Aí Olha aí, que legal. cada um leva o seu foninho, né, para não vazar o som e atrapalhar as outras pessoas que podem estar por lá e tudo mais. E o que que acontece? Desde o ano passado, as gêmeas, né, a Mel e a Nicole, elas começaram a fazer xadrez, até participaram de torneios e tal, e estava na expectativa desse ano o Miguel conseguir entrar. Só que eu queria, além do xadrez, colocar o atletismo para eles. Então, o xadrez veio só para as gêmeas e o Miguel ficou sem o xadrez por enquanto. Só que o atletismo eles vão dar continuidade só para quem começou do ano passado. Então não abriu vaga. Daí eu falei, putz, e agora? O que que eu vou fazer? Aí até estava falando com o Guilherme, falei com a minha esposa, falei, ó, como a gente está com a clínica, a escola na Uniandrade, eu falei, eu vou abrir o Funcional Kids para os meus filhos e vou atender quem tiver interesse depois. Porque daí, segundas e quartas, eu levo eles num horário lá, sei lá, 10 horas da manhã, fico até meio-dia atendendo o pessoal das 10 às 9, não importa, mas daí pelo menos é um tempo que eu fico com meus filhos desenvolvendo a parte de crescimento motor e habilidades motoras e posso atender outras pessoas também, já que não sou atleta. Bacana, então, olha, Então, fazer isso, e aí ontem eu estava conversando com o pessoal ali da FIB e tudo mais, que falou, cara, que legal, porque de manhã vem um monte de pai, mãe, um público mais velho, que às vezes não tem com quem deixar as crianças que está fazendo a físio ou o pilates, vai trazer os filhos e deixar ali. olha Falei, aí, ó, junto o útil ao agradável. Muito aí bem. hoje, Elis, ninguém pode chegar e dizer que eu sou só teórico ou demagogo. Falo de empreendedorismo, falo de gestão, falo de venda, falo de conteúdo, aplico conteúdo na prática, organizei a clínica. Então, tá aí. O homem é versátil demais, gente. Eu orgulho de ser amiga dele. De verdade. E não é falta de tempo, porque eu caminho todo dia na esteira e fico atendendo cliente, aluno, e daí o Guilherme fala, pô, você tá no celular? Falou, não, cara, tô respondendo as Trabalhando. pessoas. Então não queira dizer que as pessoas não têm tempo para se exercitar ou se movimentar. Eu tô aqui atendendo as pessoas, caminhando na esteira, fazendo a minha atividade física. Então, não é falta de tempo, não. Não vou dizer que é falta de prioridade, mas
É a pessoa entender que enquanto ela está caminhando, ela ou está pedalando, ela também pode resolver. E melhor ainda, ela está liberando endorfina e não vai ficar revoltado ou brabo Exato. com, com questões adversas que vêm. Então, Eu defini agora aquele curso que eu te falei lá que eu comprei em setembro, que eu não estava conseguindo tempo para fazer, que é um curso bem extenso. Agora, toda vez que eu saio correr, eu já me determinei. Eu saio correr, eu escuto aquele curso. Então, aquele curso eu sempre estou escutando, fazendo atividade física, treinando, correndo, eu estou ouvindo o curso. Não estou ouvindo música, não. Estou ouvindo o curso. Otimizando o tempo, né? Otimizando o tempo. eu vou dar uma dica, Liz, que é a seguinte. Como que é o critério hoje que eu compro livro? Então, antes você ia na biblioteca, né, na livraria, começava a folhear e falava, pô, esse aqui eu vou comprar. Daí, de repente, você via, falava, putz, isso aqui não foi legal. Hoje, o que que eu faço? Eu baixei um aplicativo chamado 12 Minutos. E aí, ele, Audiobook. putz, tem uma variedade. Ele é um audiobook, mas ele te resume os principais pontos. E mais do que isso, não é só o áudio que ele te resume os principais pontos, porque ele está te resumindo não o livro, ele está te resumindo o que é de conceito do livro, ou seja, ele te resume para te entregar o conceito do livro. E aí o que que acontece? Ele tem a parte escrita também, que você sai o texto, você acessa pelo computador e fala, caramba, então, por exemplo, é, tem palestra, né, ou aula, que eu falo, cara, já me deu os tópicos aqui pronto, de coisas que eu vou utilizar. E aí falo, cara, esse livro aqui eu preciso comprar, porque é um livro que eu preciso consultar ele e aprofundar. Aí eu falo, agora vai. Tem outros que eu falo, não, esse aqui eu não preciso, porque o que ele me entregou aqui já é o suficiente. Então, a gente tem muita informação, muito recurso tecnológico para facilitar muito a dinâmica da nossa vida, e as pessoas delas falam, mas como é que você tem tempo para estudar isso? Pô, cara, otimiza, você vai absorvendo, agora você quer ficar só no TikTok, no Instagram, nada contra, pessoal, permaneça aí na live, tá? Não saiam. Mas Mas é o tipo de conteúdo que você está consumindo, né? O Instagram é exatamente. uma excelente ferramenta, mas assim, para qual conteúdo? Para me conectar com quais pessoas? Né? O que eu Exatamente. quero consumir? Você vai encontrar de tudo aqui. É uma grande vitrine, né? É a nova Five Avenue. Então é uma vitrine do mundo em que você encontra tudo aqui. Mas o que você quer consumir? Então você pode se conectar com pessoas que estão entregando conteúdo de excelente qualidade aí e você está no Instagram. Ontem mesmo Exatamente. eu estava assistindo uma live e aí a pessoa estava falando do poder do ambiente e tal, e aí ela falou assim, às vezes você escuta lá um sertanejo, que é uma sofrência, e você já liga, já acorda ligando nesse tipo de conteúdo. O que está alimentando na tua vida, na tua mente, né? A sofrência. Aí não bastasse você estar consumindo isso, você vai lá e segue essa pessoa nas redes sociais. Daí você consome tudo que essa pessoa tá ali te proporcionando e tal. E aí você fica nesse ciclo vicioso. E aí, quando você vê, você gastou ali boa parte do teu dia consumindo essas coisas ruins, né? E eu falei, cara, é verdade, eu vou fazer um filtro no Instagram. Já peguei meu Instagram e falei assim, essa aqui só posta piada, essa aqui só... Beleza, vou eliminando, vou eliminando, vou eliminando. Não que você não possa dar uma descontraída, né, gente? A gente tem que ter uma parcimônia ali no que você vai consumir. Mas a gente também tem que identificar qual que é a porcentagem do meu dia que eu estou dedicando para isso e qual que eu estou dedicando para o que está me agregando de fato. O, Você falou disso, eu gosto de podcast. Então, não me obriga a assistir ao vivo ele. Então, tá no YouTube gravado, eu tô trabalhando aqui, tem uma TV aqui do lado que eu edito vídeo e tal, né, com outro computador, daí eu jogo no YouTube e fico só ouvindo. Aí, pô, me chamou a atenção, daí eu paro, fico, legal, isso aqui é bacana. Aí, agora eu tô, na verdade, sempre gostei de conteúdo policial. E, pô, nossa, eu tenho três policiais que eu sou fã, cada um com uma personalidade diferente, mas cada um
com dificuldades distintas que traz a experiência. Um é daqui de Curitiba, o outro é de São Paulo e o outro é do Rio. Então, um é da Rotan, o outro da Rota e o outro é do BOP. E cada um eles falam das dificuldades, daí falam das situações que fogem da minha realidade, dando um confronto e tudo mais. E eu falo, caramba, eu tô reclamando da minha vida e os caras estão aqui, ó, situações que a gente nem fica sabendo o que acontece. E você vê, não tem como você condenar determinados comportamentos, só que tá no fio da navalha. O que para a gente no calor do ar condicionado, no calor do ar condicionado é fácil. Agora, e ali na situação de confronto? Então, ali sabe, né? Por mim, para trabalhar com pesquisa e tudo mais, com forças armadas, seja ela qual for, se exército, bombeiro ou polícia, eu vou focar porque uma brutalidade que é feita, a pressão e tudo mais, então... E é interessante, porque daí, olha que doideira, daí eu peguei um vídeo, né, de um corte e eu mandei pro meu professor Faruk, né, um fisioterapeuta. Falei, cara, olha que doideira isso. Daí ele falou, que é meu amigo. Eu falei, ah, pá, é meu amigo, pô, é meu parceiro e tal. Eu falei, cara, que doideira, cara. Porque ele tava falando do preparo e não sei o quê. Eu falei, ó, que legal isso aqui que dá pra fazer. Aí já começamos a falar, pô, vamos fazer um projeto assim, assim, assado. Gostou da ideia, vamos levar, ó, dá pra fazer no batalhão, mas o melhor é onde? Lá no Guatupê. Aí eu já falei, cara, já fui lá com a Alice. Então, a gente tá costurando, porque tem um projeto com os grupos especiais, que é o professor Anderson da UTFPR. Ele tem um projeto que ele só faz pesquisa nisso, de vez em quando eu colaboro com ele dentro principalmente quando entra a variabilidade da frequência cardíaca. Então, pô, Força Especial da Polícia Militar, Rony, BOP e tal, aí grupo de elite do bombeiro, que é a equipe Ghost, a gente já fez vários, tive contato com o pessoal, é muito legal, é um outro universo, assim, você aprende muita coisa distinta que a gente acaba nem sabendo que existe, e aí de repente você está situado e fala, pô, que legal mesmo. E aí falando de zona de conforto, é o porquê disso, porque, cara, não tem como você se acomodar exercendo essa função. Me desculpa. Se você se acomodar, você morre literalmente, Léo. Literalmente, é isso que não tem como, pessoal. A sobrevivência está em jogo. E Geral, então tem coisa eu que você pode. falo com consciência e com consistência, porque eu já perdi 2 colegas na mesma semana por conta disso. Sabe que você chegar numa situação assim, ah, é uma moto parada assim, vamos averiguar essa moto. E aí toda vez que você vai averiguar, você chega com aquela postura. Tipo, ah, nunca dá nada, nunca dá nada, nunca dá nada, até a hora que você chega e leva um tiro. Porque você se acomodou naquela postura de nunca dá nada, nunca dá nada, nunca dá nada. E aí, uma hora deu e isso levou tua vida. E isso eles pegam muito no nosso pé, assim, justamente porque você, às vezes, você tá no teu dia a dia, atendendo as tuas ocorrências, e, tipo, sempre daquele mesmo jeito, sempre daquele mesmo jeito, sempre daquele mesmo jeito, e você relaxa. Ah, é sempre assim. Aí você vai fazer uma abordagem que as pessoas acham um absurdo. Ai, veio abordar com a arma na mão. Gente, se eu não abordar com a arma na mão, eu posso morrer. Aí eu vou lá, né? Abordo primeiro, tipo, é um cidadão de bem, e ok, ele, né, foi colaborativo, respondeu às ordens, ok. O segundo, de novo, aí eu relaxo, eu seguro a arma aqui, né, nessa posição do baixo. Daqui a pouco eu já tô na arma coldreada, porque todas as vezes é o cidadão de bem, todas as vezes é uma família, nunca dá nada. Até que eu chego em um determinado momento, olho para a cara do cidadão e falo, ah, é mais um cidadão de bem, vou conversar com o fulano aqui. Até tem um vídeo rolando recentemente aí, que o policial levou um tiro no olho, não sei se vocês viram, uma abordagem assim, porque o policial coldreou a arma dele porque ele achou que estava dominada a situação. E não estava. E o cara pegou e virou ele assim, ó, e deu um tiro assim, atravessou o olho dele. Então aí é uma situação que realmente você vê que não dá para você
não dá para você estar na zona de conforto porque isso vai comprometer a tua vida. E é o risco, né? Não tem outra chance. Não é igual a gente que pode recomeçar, né? Não, Exatamente. E acho que é por isso que não, a gente entra e se mantém na zona de conforto, por exemplo, no ambiente de trabalho. Porque isso tá, lógico, está contribuindo negativamente para a tua vida, né? Mas não tá com aquela questão da sobrevivência tão eminente em você. Você não se sente, quando você faz um trabalho mal feito, ou faz de qualquer jeito, ou deixa procrastina, você não tá colocando em uma situação de alerta, assim, tipo, isso aqui, se eu não fizer isso direito, vai custar a minha vida, ou eu tô aqui sendo um sobrevivente. Não, né? Você tá só indo. Agora, quando eu tô numa viatura na rua trabalhando 12 horas por dia, se eu relaxar, aquilo pode custar a minha vida, né? é. Então, é uma questão de sobrevivência mesmo. E é interessante porque meu, e assistindo isso, né? Tem coisas que eu não, pra gente passa despercebido mesmo. Eu falo, tava na rua, o cara não sabia que ele fala o Papa Mike tava paisana, mas eu só vi o volume e aí abordei, eu falei, não, tá aqui, eu sou colega, não sei o quê, papapá. Ah, esqueci o nome agora, fala que é a carteirinha. A minha funcional, tá aqui minha funcional. Aí vai narrando, né? Eu vou pegar aqui, ó, pode pegar, tá no bolso de trás e papapá. O que que você tá fazendo? Tô fazendo isso, aquilo. Eu falei, caraca, meu, que doideira. A gente não é treinado para esse tipo de situação. Você tá caminhando na rua, você não vai ficar olhando se a pessoa ela pode estar ou não portando uma arma ou não. Aí eu falei, cara, que nível que chega de você ter que estar cuidando disso, porque é a tua profissão. A gente olha por outras questões. Então, você fala, cara, às vezes, e daí um deles, né, recentemente eu vi ele falando assim, que hoje você não tem mais aquele bandido caricato. Hoje você não tem. Você vai lá Exatamente. ver o cara tudo tatuado, não sei o quê. Isso aqui, não, não. Hoje você vê o cara de boa e o cara bandidaço. E não tá nem aí. Nem aí. De repente você se associa com aquilo ali, o cara é uma pessoa de bem, e na verdade ele é um vagabundão que não tá nem aí. Então, não tem que ter abordagem. O que eu gosto lá de São Paulo, que é o Tenente Nantes da Rota, pô, veja as abordagens dele, eu fico assim, surpreso pela sua liberdade. O senhor não, ele não muda o tom de voz, é assim, uma coisa linear. Você, a mesma coisa, parece como se fosse um robô, mas ele não deixa a emoção. Para ser padrão na abordagem, naquele nível, ele tem que mandar, ele não vai nem se exaltar para mais e nem minimizar aquilo ali, ó. É olho no olho, e né? Fala reto, direto, não enrola. Aí eu aprendo, e é interessante porque eu aprendo, eu falo, cara, tem coisas que realmente a gente tem que ser assim. Então, você vai absorvendo outros aí. O do Rio, olha, são características diferentes. O do Rio é o Chuck da Rocinha. Totalmente. Aí você vê ele assim, ele parar, de repente ele regala o olho assim. Você percebe que a situação ela é totalmente diferente que está na cabeça dele, já está se colocando ali no visual, dentro da mente dele, na situação que ele vivenciou. Aí você fala, caraca, meu, como é que esse cara descansa? Como é que esse cara dorme? O do aqui de Curitiba, só para dar os nomes, é o Sancho. Sancho Louco. Sim, Totalmente diferente. O cara vibrou, enérgico, isso, aquilo, e tal. Então, cada um com a sua característica, mas a função é a mesma. sim. Então, e assim, o que você vê é o amor por aquilo que faz. Pô, ninguém chega para ser policial, você, o Júnior, porque eu vou ficar rico e tudo mais. Faz por amor e aí vai dar o teu melhor ali. Pô, é um negócio que eu fico cada vez mais impressionado. Falo, meu pastor é coronel aposentado da Polícia Militar, né? Às vezes eu falo com ele das histórias e tal, e fala, pô, ele já teve situação de sequestro no interior do Paraná, ele na época, ele era tenente, liderando a operação, o cara pega a arma, coloca na cabeça dele e o capitão dele
A hora que o vagabundo ia atirar para estourar a cabeça dele, ele enfiou o dedo no gatilho e só não estourou o cartucho porque o dedo do capitão, soldado, enfim, o cara colocou na hora. Então são situações que separam, olha, e fala, caramba, tipo, podia não estar aqui. Sim, Então é como tá na zona de conforto. Então, que doideira, Alice. É muito. Tem que tirar o chapéu mesmo e, assim, é valorizar, porra, ver policial na rua, eu incentivo meus filhos a abrir a janela, desejar sucesso, que Deus abençoe, que proteja, obrigado pelo serviço prestado e pô, tem que ser assim, criar essa cultura. exatamente. Bem por aí. Nossa, eu vi o Isso, horário nós agora nós ali. temos que fazer uma live só dos causos. Se eu começar a contar aqui, a gente não para mais. Né? Já estamos aí no nosso. Nossa, já estamos fazendo quase 2 horas de live já. Um dia a gente faz uma live de causos. Vamos fazer, vamos marcar para a próxima. Vamos ficar Vamos. só Só os causos. Aí tem que chamar o Júnior junto. Caramba, legal, ia ser muito legal. Né? Pessoal, comentem aqui, querem uma live de causos. Os causos da Gloriosa. Crônicas de um policial, aí, ó. Crônicas de uma policial. É. Crônicas de uma policial saindo da zona de conforto. Que show de bola, Quase show 8 de horas bola. já, Léo. Quase 2 horas já de live. Hoje Não, rendeu, hein? deu, nossa. Mas é porque é compensar o da semana passada que não teve, né? Daí a gente. Isso, é verdade. Semana passada não teve, hoje a gente cansou. É, vamos que vamos. Mas é isso então, doutor. Fechou, muito obrigada a todos que estiveram presentes. Hoje teve uma rotatividade bem grande aí, pessoal. Entrou bastante gente. Muito obrigada a todos que entraram, contribuíram, comentaram. Um excelente dia, um excelente final de semana. Aguardem os cortes da semana. E vamos que vamos. Obrigada, Léo. Bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.